Hoje nós vamos falar sobre agressividade canina e por que esse comportamento acontece com alguns cães. A agressividade é um comportamento aprendido, né? Se tem a ver com raças ou não, a agressividade, na verdade, ela tem mais a ver com a personalidade do indivíduo. Existem raças que nós chamamos de cães mais antissociais por eles não serem cães dados às pessoas que não sejam da família, por exemplo. E esses cães nós precisamos respeitá-los, né? Que são peculiaridades das raças, por exemplo, o Chow Chow, o Samoyeda, né? São cães mais tímidos, né? E não são cães dados a todas as pessoas, geralmente, tá? Pode ter uma exceção aí, mas pegando aí de forma geral, existem cães que nós consideramos cães antissociais por eles serem cães apenas da família. Porém, uma boa socialização pode mudar isso, por isso eu também falo de questões individuais, né, de cada indivíduo, de cada criação, também pode afetar, e sim, não pode afetar, né, os cachorros da forma comportamental, não só relacionado à raça, mas sim como aquele cachorro foi criado, né? E também existem questões de personalidades individuais. Então, um cachorro, por exemplo, que ama água, pode não gostar de nadar. Eu já vi Goldens que não gostam de nadar, que não querem entrar na água de jeito nenhum. E isso quer dizer que eles não são Goldens? Não. É uma peculiaridade daquele cão em específico dele não gostar de água. Provavelmente ele não foi apresentado à água de uma forma legal, amigável, né? Mas existem cães que não vão gostar e vão fugir à regra, né? Mesmo sendo de uma determinada raça, tá? Então, vamos voltar ao tema agressividade. Por que um cão se torna agressivo? Um cachorro, ele não se torna agressivo por subir na sua cama, por você dar carinho, por você dar amor, por você dar afeto. Um cachorro se torna agressivo quando a gente não entende sobre a linguagem de comunicação dos cães, né? E não entendemos sobre comportamento canino, né? Então, por mais que você ame o seu cão como um filho, a gente precisa respeitá-los como espécie, né? A gente precisa respeitar o seu limite, a gente precisa respeitar o seu tempo, a sua individualidade. A gente precisa respeitar o espaço pessoal dos nossos cães. Então, as pessoas, por não saberem ler esses sinais de comunicação, por não entenderem de comportamento canino, elas acabam cometendo terríveis erros, né? Erros graves que podem fazer com que aquele cachorro lindo e fofo se torne um cachorro agressivo, né? Porque um pincher não mata uma pessoa e existem tantos pinchers agressivos? Porque as pessoas não respeitam os limites dos cães e eles se tornam agressivos. Mas um pincher, ele não vem de fábrica agressivo, ele se torna agressivo porque as pessoas passam dos limites do cão. E aí aquele cachorro aprende a ser daquela forma e as pessoas acham engraçado, acham fofo, mas na verdade aquele cachorro está extremamente estressado, né? E o estresse crônico, que é quando o cachorro sempre está com aquele comportamento estressante, né? Por exemplo, comportamento de agressividade, de reatividade, quando ele entra nesse ciclo de comportamento, ele acontece sempre. Isso é muito prejudicial à saúde dos nossos cães, à saúde física e também à saúde emocional. Então, por que um pincher era agressivo? Um pincher geralmente é agressivo porque as pessoas não respeitam os sinais de comunicação desse cachorro. E por ele ser pequeno, as pessoas não têm medo, por exemplo, deles machucarem ela, não têm medo porque elas nunca vão morrer por um ataque de um pincher, né? Por exemplo, se fosse um cachorro de porte grande que tem um alto poder de mordida, provavelmente as pessoas não se comportariam dessa forma. Se fosse um Dogo argentino, por exemplo, se fosse um pastor alemão, um pastor malinois, se fosse até mesmo um Golden Retriever, será que as pessoas se comportariam desse jeito, né? O que faz um cão ser agressivo vai ser como você lida com esse cão. E se você não entende de comportamento, se você não entende sobre linguagem corporal, pode ser que você esteja fazendo um grande mal para o seu cachorro. Tá? E aí você vai falar, ai, Jennifer, mas por exemplo, eu deixo meu cachorro subir na cama e quando eu vou subir, ele tem comportamentos de agressividade. Isso não tem a ver com dominância. A dominância não ocorre entre espécies diferentes.
Ela vai ocorrer ali na mesma espécie. Entre cães, sim, ela pode ocorrer, mas não entre pessoas e cães. Se o seu cachorro ele tá com esse comportamento agressivo em relação a você, por exemplo, quando você só ama e ele demonstra agressividade, é porque ele tá com comportamento de posse. Aquela cama é um recurso e ele não quer dividir aquele recurso com você. Ele tem medo de perder aquele recurso. Ele tem medo que você retire ele dali. Será que você várias vezes não retirou aquele cachorro dali à força? Para ele ter esse tipo de comportamento? Pensa aí. Se você já fez isso algumas vezes, se você expulsou esse cão, se você puxou esse cão da cama, ao invés de convidá-lo a descer e ensiná-lo a descer da cama. Se você provavelmente fez isso, você ensinou o seu cachorro a ter posse de cachorro, até posse de recursos da cama, por exemplo. E esse comportamento pode acontecer não só com locais, com lugares e objetos, mas até mesmo com pessoas. Por exemplo, um cachorro que demonstra posse de recursos de uma pessoa, um cachorro, a pessoa passa perto do tutor, onde o cachorro está próximo daquele tutor, e aquele cachorro fala ou abraça aquela pessoa, e aquele cachorro de repente morde aquela pessoa, demonstra agressividade. O que acontece é a mesma coisa. A pessoa é um recurso valioso, fonte de várias coisas, de comida, de proteção, enfim, de carinho. E é assim que o cachorro enxerga. Ele não quer perder aquele recurso para você. Por isso, ele tem um comportamento agressivo com você naquele contexto. Então, não tem a ver com dominância, tem a ver com comportamento de posse de recursos. Entenderam? Então, vamos lá. Como que acontece a agressividade nos cães? A agressividade, ela também pode ocorrer por uma questão de saúde. Se o cachorro ele não está saudável, por exemplo, e do nada ele começa a mostrar agressividade, esse cachorro está envelhecendo, por exemplo, provavelmente, epa, pode ser que esse cão está sentindo algum tipo de desconforto, algum tipo de dor. Então, estranhe se o seu cachorro do nada, você fazia carinho nele e ele pareceu sempre gostar, e do nada ele começa a rosnar ou demonstrar falta de interesse naquele carinho. E aí você tem que ligar uma luzinha vermelha, porque o seu cachorro pode estar sentindo dor. Então, a dor, os cães eles não falam, então eles se comunicam através da linguagem corporal. Se você não sabe ler esses sinais de linguagem corporal, pode ser que você esteja se colocando em risco e a sua família também. E você pode não estar respeitando os sinais que aquele cão já deu de desconforto, né? Mostrando que ele não quer aquele tipo de interação, e você forçou a interação e o seu cachorro começou a rosnar, mostrar os dentes ou até mesmo te mordeu. Isso começou do nada. Então, provavelmente pode ser que esse cachorro ele tá tendo algum tipo de desconforto ou de dor. E o que eu te aconselho? A levar num veterinário especialista em comportamento canino, né, que se chama veterinário comportamentalista, que é uma vertente dentro do mundo aí da saúde canina, né, e não só de cães, mas de gatos, muito desconhecida. Então, o que eu faria? Procuraria um veterinário comportamentalista. Porque os clínicos gerais, não é que eles não tenham essa capacidade, tá? Eles estão focados em outras coisas. Geralmente, não estão focados no comportamento do seu cão. Eles estão focados na saúde física. E às vezes é feitos exames de sangue e parece que está aparentemente tudo normal. E a pessoa às vezes não faz um raio-x, não investiga com gastro, por exemplo, às vezes é algo estomacal. Às vezes é algo nos olhos, e às vezes a pessoa, o veterinário, o clínico geral, ele deixa passar despercebido vários sinais que um veterinário especialista em comportamento não deixaria passar. Então, por exemplo, se o seu cachorro ele precisa tem alguma coisa nos olhos, você procura um veterinário oftalmologista. Se o seu cachorro tem algo no coração, você vai procurar um veterinário especialista em coração, um cardiologista. Se o seu cachorro está com um problema comportamental, você precisa procurar um veterinário comportamentalista. Então, é muito importante você investigar com um veterinário comportamentalista que vai conseguir investigar mais a fundo o que. Eita, deixa eu botar aqui na minha mão. Então, o veterinário comportamentalista é o profissional ideal para perceber, para
conseguir dar um bom diagnóstico de por que o seu cachorro está mostrando agressividade, né? Que é a especialidade do veterinário comportamentalista. O clínico geral, ele é maravilhoso. Pode ser que um clínico geral consiga diagnosticar, consiga perceber, sim, o motivo daquela dor, mas ele não é especialista nisso. O especialista nisso é o veterinário comportamentalista. Porque os cães, eles podem não só sentir dor e demonstrar agressividade, eles podem ter outros transtornos, que a gente chama de saúde mental, que provocam comportamentos disfuncionais. Então, por exemplo, um cachorro pode ficar mordendo o ar, pode ficar comendo muitas coisas nada a ver. Não tô falando de um filhote, tá? É, nem de um cão adolescente, tô falando de um cachorro que come coisas assim muito aleatórias, compulsivamente. Então, isso também é um problema de saúde que a gente precisa, que não é um veterinário clínico geral que vai diagnosticar, vai ser um veterinário comportamentalista. Ansiedade de separação, que é aquele cachorro que não sabe ficar sozinho, que destrói a casa, mas que não é uma questão, vamos dizer assim, de adestramento, né? Mas é uma questão fisiológica. A ansiedade de separação é uma questão fisiológica. Então, é um cachorro que apresenta sinais de ansiedade de separação, ele não vai ter só sinais comportamentais, ele vai ter sinais também fisiológicos, pupilas dilatadas, ele vai salivar muito, ele vai se automutilar, ele vai urinar onde ele não urina quando você não está em casa. Então, não diagnostique seu cachorro sem um bom profissional. E um adestrador comportamentalista, como eu sou, também consegue dar um bom diagnóstico, não em relação à dor, tá? Não em relação a doenças, mas ele consegue, por exemplo, dar um bom diagnóstico em relação à ansiedade de separação, tá? Mas em relação à dor, o adestrador comportamentalista, ele nunca vai passar a prescrever um remédio ou um tratamento para o seu cachorro. Ele pode ser a primeira vertente, né? Se você não conseguir um veterinário comportamentalista, você pode procurar um adestrador comportamentalista que atenda online ou presencial. E esse adestrador, né, também consegue identificar vários tipos de problemas no seu cão. E se caso for necessário, se não for algo apenas de um comportamento aprendido, se for algo relacionado à dor, esse profissional, né, esse treinador comportamentalista também vai conseguir perceber e vai te direcionar para um veterinário comportamentalista, tá bom? Então a agressividade também pode ocorrer por dor. Outro motivo que um cão pode ter agressividade agora em relação ao comportamento aprendido. Geralmente, o que causa agressividade é o medo. Existe uma outra vertente, mas é muito mais específico, mas eu vou detalhar, que eu posso trazer num outro vídeo, que eu acho que é muito mais complexo, eu acho que foge um pouco do assunto, acho que é mais voltado para treinadores do que para pessoas, mesmo tutores de cães. É um cachorro que demonstra agressividade por medo, tá? Então, um cachorro que se sente desconfortável na presença de outros cães e, por exemplo, você tá passeando com o seu cachorro na guia, ou pode ser com pessoas também. E aí, o seu cachorro, você obriga o seu cachorro a interagir com aquela pessoa ou com aquele cão. Vamos dar o exemplo de um cão, tá? Então, seu cachorro tá preso, tá na guia, e ele não tem opção de fuga, e você tá passando numa rua estreita. E desculpa, você está passando numa rua estreita, numa calçada estreita, e de repente vocês estão andando e ele dá de cara com outro cachorro. E a outro cachorro tenta interagir com ele, cheirar, e aí ele mostra os dentes, ele rosna. E aquela pessoa, obviamente, vai afastar o cachorro dela de você, ou você vai afastar o seu cachorro dela, e pronto, o seu cachorro aprendeu que para ele ganhar espaço, ele precisa rosnar. E aí, esse comportamento vai se repetindo porque ele entendeu que funciona. E ele pode se escalonar se você não respeitar a linguagem, os sinais do seu cachorro e outras pessoas. Então, quando seu cachorro já tem esse tipo de comportamento, você precisa evitar que esse tipo de contexto aconteça, que nós chamamos de evitar o erro, que é super, super importante. Então, o seu cachorro aprendeu a ser agressivo por medo, porque ele não estava se sentindo confortável, ele estava preso na guia, ele não tinha opção de fuga. Então, os cães, assim como os seres humanos, quando sentem medo e não têm opção de fuga, eles vão partir para a agressividade, né?
Então, quando seu cachorro rosna para o outro cachorro, ele aprende que assim ele consegue afastar aquele desconforto e ele aprendeu o comportamento agressivo. Quer dizer que isso aconteceu uma vez, vai acontecer várias vezes? Não, mas é possível que volte a acontecer. Então, a gente precisa. Nós somos guardiões das emoções dos nossos cães. A gente não pode deixar o nosso cachorro se virar. A gente precisa intervir para que ele não aprenda a ser agressivo, para que ele aprenda a não ser um cachorro invasivo. Então, se o seu cachorro está querendo interagir com outro cão e o outro cão está dando sinais de que não quer interação, por exemplo, ele tá virando o rosto, ele tá bocejando, ele tá lambendo o focinho, né? Então, ele tá olhando lateralizado, tipo, tá aparecendo muito o branco do olho, sabe? Olhando assim, nós chamamos de olhar de baleia. Então, claro, né? Se o seu cachorro tá de frente, se ele tá fazendo assim, o cachorro tá lá e tá olhando pra lá pro cachorro, né? Então, vamos raciocinar. Então, a gente precisa dar espaço para o outro cão e também aprender a guardar as emoções, não só do nosso cão, mas dos outros cães. Então, eu acho que é isso. Talvez tenha faltado algo, mas em relação a pessoas funciona da mesma forma. Para corrigir esse problema de comportamento, não é simples, não é fácil. A gente precisa aí pelo menos de uns 6 meses de treinamento para entregar um bom resultado. E é claro, vai variar muito de indivíduo para indivíduo e o quanto esse tutor está engajado no treinamento desse cão, porque mágica não acontece. Os cães, eles são seres vivos, não existe um botão que a gente aperte e eles aprendem tudo o que a gente quer. Você é assim? Você aprende uma língua? Ah, eu queria aprender inglês. De um dia para o outro você aprende inglês? Não, né? Então não significa que você aprendeu inglês num tempo que a outra pessoa vai aprender no mesmo tempo que você. As pessoas são diferentes, elas têm tempos diferentes, elas têm rotinas diferentes, elas são indivíduos diferentes e os cães também. Mesmo que eles sejam da mesma espécie, mesmo que sejam da mesma raça, eles podem e irão se comportar de maneiras diferentes. Né? Então a gente não pode querer achar que o nosso cão vai ser igual a todo mundo, ou um cão que a gente já teve vai ser igual o cão que a gente tem, porque a criação é diferente. Você pode ter tido um cão muito incrível há anos atrás, mas hoje você é outra pessoa, você vive em outro contexto, você tem uma outra vida. Então, é isso que eu quis falar, que eu quis trazer para vocês hoje. Eu acho que eu trouxe muita informação muito importante e muito legal. E se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, compartilha, para me incentivar a colocar mais vídeos. E esse é o primeiro vídeo do canal. Eu já gravei tantos vídeos e eu não tive coragem de postar, mas esse eu vou postar. E se você gostou, por favor, curte, compartilha, publica aí nos grupos da sua família. Se você faz parte de grupos de cachorro, por favor, compartilha aí com a galera, né, para que a gente essas informações super importantes cheguem a outras pessoas. E a minha missão é fazer com que as pessoas entendam melhor os seus cães e evitem que eles sejam cães agressivos e que eles sejam ótimas companhias que a gente possa levar eles para todos os lugares que a gente puder levar eles, né? E é isso. Então, curte, comenta, compartilha com a galera e fiquem com Deus e tchau.